Olá, pessoal, muito boa noite para você. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um painel regional aqui na Rede Família de Televisão. Hoje nossa convidada é a Ana Braga. Ela é presidente da Associação dos Optometristas e Terapeutas Visuais de Campinas e região, o Instituto Íris. Ela é professora do segmento óptico e optométrico com formação em optometria pelo Centro Universitário Brás Cubas e pós-graduandas nas especialidades optometria pediátrica, em neuropsicopedagogia institucional e em neuropsicologia, com ênfase em reabilitação cognitiva, e tem ainda especialização em optometria comportamental e prismoterapia. A Associação dos Optometristas e Terapeutas Visuais de Campinas e região é uma instituição com fins de apoio jurídico, político e educacional aos optometristas da região, em união com o Conselho de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo. A associação é composta por uma diretoria voltada a ações para os profissionais da área e para toda a população, através da divulgação da profissão e a necessidade dos cuidados com a saúde visual. O Outubro Brilhante é dedicado ao atendimento à população de forma gratuita, porém eficaz no intuito de aliviar a fila, do Sistema Único de Saúde. E olha, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você explicasse para a gente, como se formam optometristas, um optometrista, aliás, e quais as habilidades e funções desse profissional. E seja muito bem-vinda, Ana, ao painel regional. Muito obrigada, Estela. Uma boa noite a todos. Bom, a formação do optometrista, nós temos optometristas hoje com duas formações. Nós temos o optometrista com formação técnica, que ele faz o atendimento até a adaptação de lentes de contato. Até recentemente eles ainda faziam a avaliação visual, mas depois de algumas decisões jurídicas, hoje quem faz esse tipo de atendimento é só de nível superior. Então nós temos as universidades oferecendo o curso de bacharelado para os optometristas. Aqui na cidade de São Paulo tem a Brás Cubas, onde eu me formei, que é em Mogi das Cruzes, e esse ano instalada em Campinas a Fafiltec, para a formação de bacharéis na área da optometria. E para quem não conhece, é muito importante a gente explicar, o que um optometrista faz, por que a pessoa busca um especialista nesse assunto, Ana? Bom, é verdade, é pouco divulgada e pouco conhecida a profissão do optometrista, apesar de muitas das vezes a própria população buscar o optometrista. O optometrista ele faz na sua avaliação primária um estudo do que está acontecendo naquele instante do olho. Não apenas só medir a refração, que seria identificar o grau da hipermetropia, da miopia, do astigmatismo e da presbiopia, que acontece depois dos 40 anos de idade. Mas também fazer uma avaliação geral de todos os tecidos oculares. Quando faz essa avaliação geral, ele consegue identificar e é capacitado para isso pelas faculdades qualquer tipo de problema nesses tecidos, conhecidos como doenças ou patologia. Então ele consegue identificar um glaucoma, consegue identificar uma catarata, uma degeneração macular, um descolamento de retina, pterígio, quer dizer, diversas patologias. Qual é a diferença de poder identificar e diagnosticar? Nesse momento nós não vamos diagnosticar, nós não vamos orientar o cliente, o paciente que está ali no nosso gabinete optométrico, efetivamente o que ele tem, mas sim orientá-lo a buscar o profissional médico habilitado para fazer o diagnóstico de uma forma extensa, com os determinados exames necessários. Então encaminhamos muitas das vezes não só para o oftalmologista. Por exemplo, quando nós temos um cliente ou paciente nosso diabético, que nós identificamos uma degeneração já retiniana devido à diabetes, que é uma retinopatia diabética, encaminhamos para o oftalmologista em conjunto com o endocrinologista. Porque em algum momento aquele tratamento que ele pode estar fazendo não está surtindo efeito ou está afetando diretamente a retina, e os dois profissionais
precisam se conversar para o bem do paciente. Muito interessante o que você disse, que, por exemplo, no caso das pessoas que sofrem também de hipertiroidismo, elas podem ter uma exoftalmia ali do olho, e aí pode ser diagnosticado, né, por um optometrista. Exato. E aí depois essa pessoa pode ir, então, ali no oftalmologista para seguir um tratamento adequado, e em alguns casos até necessária cirurgia, né, dependendo do quadro ali. É mais ou menos isso, eu entendi? Não, perfeito. Inclusive o optometrista, ele usa um equipamento exatamente chamado exoftalmômetro, que ele faz essa medida de quanto que esse olho está em proptose, ou seja, quanto ele está efetivamente estufadinho, né? Para poder ver qual é a extensão das lesões que ele pode ter, se já está com estiramento de retina, estiramento de esclera, de coróide, que são os tecidos ali que estão mais proeminentes no olho, nesse caso, e encaminha para o oftalmologista para os devidos cuidados, né? Eu sei disso porque eu sofri do hipertiroidismo e cheguei a ter a exoftalmia do olho, né? Mas assim que eu fiz o tratamento, que não está nada relacionado ali com a área da visão, que eu fiz o tratamento para a tireoide, ainda bem que eu consegui voltar. Ele não voltou totalmente, meu olho. Ele é um pouquinho mais para fora, porque quando eu nasci ele não era assim. Sim. À medida que eu tive o hipertiroidismo, ele ficou um pouquinho mais para fora, justamente por causa desse problema, mas eu fiz o tratamento para a tireoide, foi o que melhorou o olho. Mas tem gente que precisa de cirurgia, e aí são casos mais sérios. Sim, são casos mais específicos, mais né? específicos. Então a gente consegue encaminhar esse paciente que chega até a gente através de uma anamnese bem extensa e a sua avaliação através da oftalmoscopia, da biomicroscopia, e direcionar ele para o profissional habilitado. Por exemplo, quando nós estamos fazendo uma biomicroscopia de fundo de olho, quer dizer, verificando veias e artérias da retina, também é possível identificar pessoas com problemas de pressão alta que ainda não passaram por cardiologista. Olha que interessante. Então a gente já encaminha. Pessoas com problemas ali ligadas a vascularizações cerebrais, então já encaminha para o neurologista, antes mesmo que ele possa vir a ter um problema mais grave, mais sério. Por isso da importância da pessoa ir à consulta pelo menos uma vez por ano. É importantíssimo, então, porque, por exemplo, eu tive esse diagnóstico do hipertiroidismo depois que, na verdade, comecei a observar que meu olho estava um pouquinho inchado, e isso pode acontecer com qualquer pessoa. E não era um problema nos olhos, era um problema na tireoide. Sim. Você falou um ponto importantíssimo. Ali, os nossos olhos podem indicar diversas doenças no nosso corpo inteiro, né? Sim. Não é à toa que tem a iridologia, que também faz parte da optometria, apesar de ser uma ciência à parte, com estudos à parte. Muito optometrista também se forma iridólogo, né? Não só pediátrico, geriátrico, comportamental, mas também iridólogo, onde ele consegue identificar problemas, inclusive, de falta de nutrição, e aí faz um trabalho junto com o nutrólogo, problemas de rim. Então, tudo isso consegue identificar através dos olhos. Então, a avaliação anual ela é muito importante, porque o próprio optometrista ele consegue preservar a sua saúde como um todo. Até mesmo a cor ali dos nossos olhos pode indicar diversas doenças, né? Se o olho estiver amarelado, pode indicar uma hepatite, por exemplo. Sim, né? Correto. Você pegou o espírito da coisa certinha, é isso aí. Através da avaliação de vascularização, tanto interna quanto externa, por exemplo, a gente tem pessoas, às vezes, tratando de conjuntivites, com antibióticos, e normalmente ligados com antibióticos com corticoide, que pode desenvolver uma catarata futuramente nessa pessoa devido à medicação, onde que o foco do problema não está no olho, está em processos alérgicos e respiratórios, que afetam diretamente a essa sensibilidade, a epidemia, que é a vermelhidão, a epífora, que é o lacrimejamento do olho. Então fica muito ali focado só no olho e precisa passar por quê? Por um alergologista. Olha que interessante. Para resolver o problema alérgico e aí sim o olho melhora. Olha só. E agora, em quais locais, né, o optometrista atua no atendimento à população? O paciente ele pode encontrar um optometrista na ótica, que ainda ele está habilitado a atender na ótica, é algo que ele está diretamente ligado, não se faz nada a gente chama de órtese, né? No caso, óculos ou lente de contato sem o receituário, sem a refratometria. Então, ele pode ser encontrado dentro da ótica, como também dentro do seu gabinete optométrico,
ou seja, de forma particular, se a pessoa não quiser ter um vínculo, tiver a sua prescrição na mão e ter a opção de escolher a ótica que quer ser atendido. E em alguns estados do Brasil já estão atendendo no Sistema Único de Saúde. Em São Paulo, capital, nós temos optometristas, inclusive, agindo dentro de hospitais, junto a neurologistas, que são os optometristas comportamentais, que eles tratam especificamente de pessoas que tiveram AVC, traumatismo craniano com perca encefálica, onde através da visão ele consegue melhorar o comportamento, o andar, posicionamento, movimentos. Então a visão ela está diretamente ligada a isso. Nós temos profissionais já atendendo dentro de hospitais para esse tipo de situação. Muito interessante. Então, por exemplo, vamos falar ali do público infantil, né, que você até citou, e também tem uma especialização nessa área. Então, a partir de quantos anos que a gente deve levar o nosso filho, então, para um optometrista? A criança ela deve ser avaliada desde o nascimento, tá? Desde o nascimento, porque no nascimento tem o teste do olhinho, que já é obrigatório, que pode ser feito tanto pelo oftalmologista como pelo optometrista. Ali vai ser identificado patologias congênitas ou traumáticas durante o parto. Então, podem ser identificados catarata congênita, glaucoma congênito, a própria retinopatia da prematuridade. Então, já tem o teste de olhinho. Passou esse período, a partir dos 6 meses, fazer uma avaliação, inclusive através dos testes iniciais, com o comportamento da criança em relação à visão e audição, para ver como é que está o desenvolvimento e poder identificar também uma possível tendência a uma miopia elevada. E aí nós estamos falando de uma criança de 6 meses, já com seus reflexos primitivos sendo inibidos. Consegue fazer todo esse conjunto para a cognição do desenvolvimento dessa criança. Sem dúvida. A partir dos 6 meses, a cada 6 meses, uma nova avaliação, depois de ano em ano, quer dizer, ou seja, desde o nascimento, essa criança deverá ser avaliada. Isso é muito interessante que você disse, a gente fica na dúvida, né? Porque ali na hora que o bebê nasce, será que faz esse teste do olhinho, né? Eu fiquei muito na dúvida, eu tenho 2 filhas, e porque tem o teste do olhinho, ele é obrigatório, é claro, mas tem aquele outro teste que é mais aprofundado, que é necessário utilizar um colírio, que ali ele muda a íris, né? Como é que a gente fala? Ele dilata, ele é um colírio midriático, isso. E a gente fica, fazer esse exame num recém-nascido e tudo, porque hoje em dia já tem também, além do teste do olhinho, tem esse exame que pode ali diagnosticar diversas doenças, inclusive falou-se muito nas redes sociais do Thiago, né, do Thiago Leifert, da filha dele, que infelizmente tem aí então esse câncer, que poderia ter sido diagnosticado antes se tivesse feito esse teste mais aprofundado. Você, como tem formação na área, aconselha a gente fazer esse teste também recém-nascido, mesmo que tenha que dilatar a pupila? Sim, claro, porque através dele você vai poder identificar melhor e fazer uma melhor avaliação da retina do bebê. Consequentemente, o retinoblastoma, muito melhor avaliado, que foi o caso, né, que você citou. Da filha do Thiago Leifert. E esse retinoblastoma, ele leva até a retirada ocular. Então, diagnosticado a tempo, tem alguns tratamentos, talvez não melhore a qualidade de visão dessa criança, mas não chega até a perca do bulbo ocular. Então, é muito importante que esse exame seja feito nas crianças, tal qual o teste do pezinho, o teste do olhinho, ele, quanto mais extenso, mais adequado. E o interessante também é que ele deu uma dica, né? Se quem tirasse foto ali com flash parado na frente, né? Tem que ser na posição certa da criança e tivesse uma coloração diferente. É claro que não é um diagnóstico, mas que procurasse, então, um especialista, né? Tem isso também, né? Sim, não é um diagnóstico, claro, mas é um sinal. E esse sinal, ele é um sinal quase certo de um retinoblastoma ali ou de uma degeneração retiniana ou uma atrofia de nervo óptico, onde vai trazer uma coloração diferenciada para essa criança, e essa criança está perdendo a visão. Então, tem necessidade imediata do atendimento com o oftalmologista, que aí nós estamos falando de patologias, né? Sim. E o mais crítico nesse sentido é que quando a gente está falando dessas fotos, normalmente são fotos com crianças de mais de 1 ano. Né? E aí já avançou um pouco mais. Já avançou um pouco mais. O ideal é que isso seja identificado o mais cedo possível, para que já entre com o tratamento adequado junto com o oftalmologista,
um neurooftalmologista, porque ali ele vai estar relacionado a outras partes cerebrais também. Ana, você é presidente do Instituto Íris. Conta pra gente esse trabalho tão importante, né, de ajudar a população com a saúde dos olhos. Estela, é um trabalho incansável, na verdade, porque na população com necessidade de correção, né, ela está um pouco vilipendiada, né, na cidade e no Brasil inteiro. E a gente vê muita gente esperando aí 2, 3 anos na fila. Consequentemente, o Instituto Íris, ele vem, através de trabalhos gratuitos e por efeito de mutirão, fazer atendimento a essa população. Então, em algumas situações, nós conseguimos atender, em média por dia, 100 pessoas, juntando 10, 15 optometristas em mutirão para poder atender essa população e tentar dar uma aliviada nessas necessidades. Porque, veja bem, uma criança que ela não consegue refazer o seu exame visual apenas para a troca da sua lente, atrapalha ela na escola. Às vezes ela está 2, 3 anos esperando a sua avaliação na fila. Então nós montamos mutirões em escolas, em centros de atendimento que seja um local apto para que a gente possa trabalhar. Montamos essas campanhas e fazemos esses atendimentos de forma gratuita. Essas receitas são entregues aos pais, que vão estar sempre acompanhando essa criança, e eles vão, em alguns momentos, inclusive, quando a gente vê que a necessidade financeira até é mais do que a gente imaginava, a gente consegue algumas doações de óculos para essas crianças, principalmente para as crianças. Que maravilha! E tudo isso acontece, então, no Outubro Brilhante, é isso? Também no Outubro Brilhante. Nós fazemos no Outubro Brilhante e fora do Outubro Brilhante. O Instituto Íris, ele nasceu da ideia do Outubro Brilhante. Quer dizer, veio uma grande ideia, o Outubro Brilhante, que teve o vereador Fernando Mendes, quando ele pensou nisso e instituiu na cidade de Campinas. E um grupo de optometristas viu a necessidade de reunir esses optometristas aqui da região, da grande região metropolitana de Campinas, para que a gente também fizesse esse trabalho e não apenas uma vez por ano. Entendi. Então, em algumas situações, a gente leva esses optometristas, ou dentro de empresas, por exemplo, com palestras de prevenção da saúde ocular da Semana da CIPAR, e aí leva a palestra da prevenção com os optometristas para atendimento. Em alguns momentos, em comunidades carentes que estão ali com uma grande espera de fila para atendimento, a gente leva os profissionais também para poder fazer a avaliação dessas pessoas. Então, o Instituto Íris, ele junta esses optometristas para fazer esse tipo de trabalho para a população. E também há necessidade ali, no momento que está fazendo esses atendimentos do Outubro Brilhante, há uma pessoa ou outra que necessita, então, ser encaminhada para outros atendimentos? Como você disse, que pode-se ali descobrir ali, então, uma doença que a pessoa tem por meio dos olhos, né? Sim, foi até um número muito interessante quando a gente fez a avaliação do Outubro Brilhante, que menos de 10% da população que nós atendemos precisavam de, efetivamente, encaminhamento para um especialista. Na maioria deles foi para oftalmologia, que a maioria era catarata, ou alguma degeneração macular referente à idade, que atendemos pessoas de todas as idades, inclusive senhoras de 80, 90 anos, que a baixa qualidade de visão já vinha da degeneração em função da idade. E precisava do acompanhamento com o médico oftalmologista, né? E os outros 90% dessas pessoas eram só correção visual. Então, no Outubro Brilhante, como em outras campanhas que nós fazemos, faz-se a avaliação de forma completa, efetivamente, da saúde ocular, né, para poder identificar se efetivamente vamos trabalhar a parte visual ou se vamos orientar essas pessoas aos especialistas. Então, ali foi encaminhado para neurologistas, pessoas com paralisias de pálpebra, para oftalmologistas, com a questão das cataratas, pterígios, glaucoma, inclusive, que glaucomas avançados não detectados ainda por falta de atendimento, efetivamente. E é um grande problema porque o glaucoma ele traz uma cegueira muito silenciosa e é fácil de detectar através de um fundo de olho, quer dizer, uma visita corriqueira anual no optometrista, você já consegue identificar as mudanças estruturais do glaucoma. E a gente encaminhava essas pessoas para os especialistas. É importantíssimo, né, esse atendimento que vocês fazem, então, à população.
E recentemente houve uma decisão, né, do STF sobre a profissão do optometrista. O que isso representa na atuação de vocês e por que houve a necessidade dessa decisão? Na verdade, representa um resgate do que já era a profissão no passado. Tá? A profissão da optometria ela tem 200 anos, pelo menos atuando no Brasil. Só que chegou uma época, até por uma questão mais de reserva, de mercado, uma questão de popularizar o atendimento, porque há 80 anos atrás os optometristas eram práticos ou eram de diploma de exterior, não tinha faculdade ainda no Brasil. Então, tentaram barrar o trabalho tanto dos práticos como desses optometristas de nível superiores de diploma de outros países, diploma estrangeiro. Com essa decisão, aí chega às faculdades no Brasil, há 20, 25 anos atrás, forma-se os bacharéis, volta-se a trabalhar de uma forma mais aberta, mais livre, porém algumas instituições ainda não tinham entendido isso. Que uma coisa é você ser um optometrista prático ou ter um diploma estrangeiro. E a outra coisa é você ter o seu bacharelado com formação nacional, né? Então era uma lei que não convinha ali, já não pertencia mais àquele tipo de profissional. Então em 2007 foi colocada a DPF na Câmara e em 2020 agora, em outubro de 2020, tudo acontecendo em outubro, né? Junto com Outubro Brilhante, exatamente. Teve um grande movimento lá em Brasília, fomos todos optometristas nessa época para lá, então mais de 1.000 optometristas lá na porta do Congresso. Houve a votação e o relator Gilmar Mendes, ele deu lá a decisão onde todos os optometristas de nível superior poderiam ter seu livre exercício, que aliás já estava mais do que descrito na Constituição brasileira. Né? Entendi. Nós temos o direito de trabalhar a partir do momento que nós estudamos em instituições educacionais pertinentes para aquele tipo de atividade. Mas daria mais clareza para algumas instituições e alguns profissionais que ainda não conheciam a optometria nem as suas funções e nem de que forma que esse optometrista se formava. Então, essa decisão da DPF em outubro de 2020, do ano passado, 2021, foi extremamente importante para dar mais liberdade e resgatar o trabalho que nós já fazíamos há 200 anos. E valorizar, né, a importância do trabalho de vocês, que pode ali ajudar diversas pessoas na saúde mesmo dos olhos, encaminhar, como a gente disse, né, os olhos falam sobre o nosso corpo inteiro, né? Pode mostrar, você falou pressão alta, hipertiroidismo, câncer, né, diversas doenças que só ali com o exame, claro que depois encaminhado, né, para as diversas especialidades na medicina, mas é um trabalho importantíssimo, né? Sim, sim. Não é à toa que Leonardo da Vinci já colocava lá os olhos como a janela da alma e tem um poema lindo sobre isso, né? Então, já vinha lá de trás, que a optometria é muito antiga, ela já está descrito em vários livros aí de 1000 anos, 500 anos. E colocando essas pessoas nessa triagem, né, fazendo efetivamente a avaliação primária visual e ocular da população, nós trazemos uma população com olhos mais saudáveis. Se a gente pensar em relação a isso, torna uma sociedade melhor, trabalha melhor, estuda melhor, faz tudo de uma forma mais efetiva e com mais eficácia, porque um adulto já vai na faculdade, mesmo que seja um leve astigmatismo de 0,75, que aparentemente para ele parece irrelevante, que ele parece que ele está enxergando, mas ele nunca passou por uma avaliação, ele pode ter distúrbios visuais que não fazem ele ter a compreensão correta daquilo que ele está lendo, daquilo que ele está estudando. E a pessoa, ela às vezes se queixa de uma dor de cabeça, né? Aquela dor de cabeça que vem, vai, volta, você nunca sabe o que é, já fez diversos exames e às vezes está ali num problema de visão, né?
É como que uma pessoa com desconforto físico, como dor de cabeça, ardência ocular, e hoje nós temos um problema crítico, que são os computadores, os tablets e os celulares, que a pessoa está ali constantemente com seu estresse visual, porque a visão não foi feita quando elaborada telas, lá, sei lá quantos mil anos atrás, né? Na criação do homem, para a visão de perto. A visão de perto, ela causa todo um trabalho muscular, tanto músculos externos como os músculos internos do olho. Então, é uma visão que deveria ser uma visão variável, mas com a chegada da tecnologia, ela deixou de ser uma visão variável para ser uma visão efetiva, que quase que todo mundo usa ela mais de 10, 12 horas no dia. Então, é uma musculatura que entra em estresse. Sem dúvida. E tem trabalho do optometrista que pode fazer alívios para esse tipo de situação. E só para terminar, houve algum estudo relativo à visão em relação ao Covid-19? Porque muitas pessoas se queixaram, e já mostramos reportagens, que depois que tiveram ali Covid, passaram a ter problemas de visão. Sim. Existe algum estudo nesse sentido? Sim, sim. Inclusive, como nós estamos falando de um vírus, e esse vírus ele se encontra no sangue, e o olho é altamente irrigado por sangue, nós temos uma película dele, que é a coroide, que é basicamente sangue ali, para poder levar toda a nutrição para o olho. Algumas infestações naquela parte ali trouxeram lesões que trouxeram problemas oculares, não só refratométricos, mas também de oculomotricidade, que é a questão do movimento dos olhos. Olha. Então, com pessoas até, inclusive, com perca de binocularidade, o que não se apercebe se não tiver a devida avaliação. Sim, porque você não fez uma avaliação antes, depois você não sabe se você já tinha aquele problema. Você só percebe algo diferente, mas não sabe nem diagnosticar. Sim, mas não sabe exatamente. É muito comum a pessoa não saber que está enxergando com um olho só. Olha só. E ou alternando, hora enxerga com um olho, hora enxerga com outro. E só consegue fazer isso através dos exames optométricos, aonde faz a realização de exames específicos para a binocularidade. Olha que interessante, eu ficaria aqui conversando horas. Muito obrigada, Ana, pelos seus esclarecimentos. Excelente entrevista. Olha, muito importante mesmo a gente conhecer um pouco aí da optometria, né? Eu quero agradecer também a sua participação. Muito obrigada. Até o próximo painel regional.